E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o pastor da minha igreja local, o pastor Antônio Eduardo de Oliveira. Vamos ver aí para a turma, pastor. Olá, minha gente. Que prazer enorme poder falar com vocês através deste canal. Que honra indizível poder conversar com vocês um pouquinho acerca da minha história, da nossa história, acerca de valores que eu defendo e, por fim, comentar um pouco sobre os últimos episódios aqui no nosso país e no mundo. Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Eu sou, como o Gabriel disse há pouco, Antônio Eduardo, sou pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular e nós, eu e a minha esposa, dirigimos a congregação aqui em Limeira, estado de São Paulo, Brasil, no bairro Parque Novo Mundo. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma das nossas congregações. Nós temos mais de 40 congregações e nós, pela graça de Deus, dirigimos uma dessas. Eu sou o Gabriel Bucheri, como vocês já sabem, e hoje eu estou aqui vim gravar um conteúdo diferente com vocês, fazer um exemplo de uma entrevista com o pastor. Ele vai contar um pouco da sua história para nós. Já inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe, pois isso é muito importante para o canal. O compartilhamento é muito importante para mais almas serem alcançadas. O objetivo do canal é esse, não mudou e nunca vai mudar, é ganhar almas para Jesus. Pastor, como foi para você o seu chamado? Como você descobriu o seu chamado? Eu me converti bem jovem. Eu estava com 18 anos apenas, uma conversão muito bonita. Eu sou de família tradicional, digo, a parte religiosa, e tive um encontro com Jesus dia 9 de abril de 1981. A partir desse momento, meu interesse pela palavra de Deus, pelo estudo da Bíblia, é muito grande. Começou a despertar em mim, como uma chama acesa em meu coração, o desejo de aprender a palavra de Deus. E eu tive o privilégio de ser colocado aos pés de mestres da palavra de Deus, homens cheios do Espírito e muito comprometidos com a doutrina cristã. Meses depois, eu particularmente já senti o meu chamado para um trabalho específico na obra de Deus. Eu não tinha certeza em que parte do reino de Deus eu atuaria, porque a Bíblia fala de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas eu sempre orava a Deus dizendo que eu queria estar exatamente onde Ele quisesse que eu estivesse. Se fosse para ser um professor da escola bíblica, que é a parte de mestre, eu estaria à disposição. Se fosse para o ministério pastoral também, estaria à disposição. E tem um detalhe, Gabriel. Eu preguei pela primeira vez depois de 15 dias da minha conversão. É uma coisa difícil de acontecer. Mas na igreja onde eu aceitei Jesus, eles davam oportunidade para os jovens. Óbvio, foi uma pregação curtinha, mas eu preguei 15 dias depois. Então aí eu já comecei a ver as vertentes pelas quais Deus estaria me levando. Óbvio que a convicção foi ao longo do tempo. Comecei a estudar teologia, depois de uns 2 anos de convertido, mas a intenção não era ser pastor. A intenção era me informar exatamente para o meu crescimento espiritual. Mas, respondendo a sua pergunta com mais precisão, eu já comecei a sentir dentro de mim o meu chamado nos primeiros dias da minha conversão. E isso foi se confirmando dia a dia. Só tinha a incógnita, a dúvida de saber em que lugar Deus queria que eu atuasse com os dons que Ele me daria, né? Em que lugar eu apresentaria o meu trabalho a Deus. No começo, como foi isso? Te assustou? Foi como um choque, alguma coisa? Foi naturalzão? Naturalzão. Não me assustou, porque foi de uma forma muito paulatina, degrau por degrau. Não foi nada atropelado, nada disso. À medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui abraçando e fazendo o melhor possível e dando tudo de mim, como sempre fiz, para fazer sempre o melhor. Então não foi assustador, não. Foi bem tranquilo e Deus, no tempo certo, trabalhando na minha vida, trabalhando no meu coração e me preparando, né? Até hoje eu estou sendo preparado para coisas novas. Como foi a parte da solidão? Você se sentiu bastante sozinho? Você sente como... Se sim, como é lidar com a solidão? Nós nos casamos, eu com a minha esposa, Neuzinha, em 1986, no dia 12 de abril. No ano seguinte, em 1987, em janeiro, o pastor Ciro, pastor titular da nossa igreja, o pastor pai, nos chamou e a conversa foi comigo. Ele fez a seguinte pergunta, eu acho que essa pergunta ele fazia para todas as pessoas que ele queria engajar no ministério. Você tem coragem de assumir uma das nossas congregações? Era bem assim a pergunta, a formulação era essa. Você tem coragem?
Sabendo do meu chamado, imediatamente eu respondi que sim. No dia 10 de janeiro de 1987, nós assumimos a congregação da Vila Queiroz. Nós tínhamos pouco mais de 20 anos, eu 25 anos, minha esposa 26. O que aconteceu? Nós fomos aprendendo ali, porque tudo era muito novo. Como lidar com as pessoas, porque pastor tem um pouco de psicologia, de você saber ouvir, não é? E entender onde a pessoa quer chegar, sentir também os problemas das pessoas. E a ministração da palavra, ganhar as almas, formação de líderes, nós aprendemos na prática, fomos aprendendo isso. E como nós sempre entendemos que o ministério tem suas riquezas, seus privilégios, suas honras, mas também tem lá suas dificuldades. Quando um pastor ele não tem esse feeling de ouvir das pessoas e guardar para si e não falar para os outros, ele acaba tendo problema no ministério. E muitas coisas que nós ouvimos no ministério, nós não falamos para ninguém. Então, no começo, nós já entendemos que a vida ministerial era uma vida solitária, uma vida que você não podia compartilhar com as pessoas assuntos particulares das outras. E sempre nós fizemos isso. Falar para você que é difícil? Acho que não, porque a gente aprende também a viver esta solidão para o bem-estar da obra de Deus, para o bem-estar das outras pessoas, para o nosso próprio bem-estar, para não expor ninguém, não é? Agora, essa vida de solidão que você classificou é uma vida de comunhão com o Espírito de Deus, que preenche todos os vácuos, todos os locos da nossa vida, né? A gente só não pode compartilhar assuntos particulares com as pessoas, coisas que não edificam, porque isso traz prejuízo para a igreja, para as famílias, e particularmente para as pessoas, porque as pessoas têm problemas e confiam na gente. Então, mais uma vez dizendo, a solidão ela não é absoluta, é uma solidão parcial em que compartilhamos com o próprio Espírito de Deus coisas particulares das outras pessoas. Como você conseguiu, assim, como você segue firme na palavra? Qual os alicerces de seguir firme no seu chamado? Eu aprendi com o pastor Ciro, aliás, não só eu, mas todos nós, existem duas peças fundamentais para você ser sólido na fé cristã e também no ministério. É você ter uma vida de oração e leitura da palavra de Deus. Estas duas linhas, essas duas pilastras sustentam você em quaisquer situações. Quando eu digo de oração, eu digo é você ter uma comunhão diária com Deus, sempre falando com Deus, buscando a opinião de Deus acerca das coisas. Ainda assim, às vezes a gente atropela, acaba tomando decisões erradas, mas fundamentalmente, orar e ler a palavra, consultar, porque a Bíblia é um livro vivo, não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro que orienta a gente. A Bíblia é um livro que traz saúde emocional, psicológica, até saúde física para a gente. Então, ler a palavra, estudar a palavra, traz sabedoria e, além do mais, alicerce para uma vida cristã muito bem estruturada e uma vida ministerial muito bem estruturada. Então, definitivamente, o estudo da palavra, a leitura da palavra de Deus e a oração. Eu entendo pela Bíblia que o jejum é uma atitude que se tem quando você se sente oprimido ou humilhado por alguma situação, não é? E aí você apresenta um jejum diante de Deus. Eu diria que você apresenta a sua humilhação diante de Deus, diante de situações, de fatos. Como foi para você a paralisação dos cultos? Ficar no começo, como foi para você sentir que não ia ter culto e como você lidou com isso agora? Como está sendo a saudade dos irmãos, a saudade de pregar o Evangelho? Essa decisão do governo nos pegou todos nós de surpresa, né? Um impacto muito grande. Eu não imaginei que fosse chegar a esse ponto, mas nós temos por premissa obedecer às ordens dos nossos governantes e estamos fazendo isso, mantendo os templos fechados e quando abrimos não tem de jeito nenhum aglomeração, uma pessoa ou duas para fazer trabalho de limpeza ou coisa do gênero. Hoje, por exemplo, dia 29 de março, eu estive no templo orando. Fui lá sozinho, 2 ou 3 pessoas recolhendo donativos para as cestas básicas. Eu confesso que quando entrei no templo fiquei bastante emocionado, lembrando ali do rostinho dos irmãos. Congregamos há tantos anos juntos, mais de 20 anos, e
Foi um momento bastante gostoso. Eu pude dobrar meus joelhos ali perto do culto, orar, clamar a Deus, buscar a face do Senhor, pedir perdão a Deus, porque nesses dias nós temos buscado a Deus no sentido dele nos perdoar nossos pecados, não é? E Deus é misericordioso e tem nos ouvido, pedir para Ele nos encher de paz. E incrível, Gabriel, eu estava orando, chegou um casal lá atrás da igreja, não passaram do meio do templo, mandando abraços e beijos, porque evitaram chegar perto. Eu fiquei emocionado vendo aqueles irmãos, o irmão João com a irmã Regina, amados do Senhor. Foi bom revê-los. E nós estamos vivendo esses dias aí de isolamento, né? Comércio parado, as fábricas, os templos fechados. É um momento delicado e difícil. Espero em Deus que já nesses dias tenhamos aí oportunidade de voltar para o trabalho, voltar para os templos, cultuarmos a Deus, mas enquanto a justiça determina, nós vamos obedecer. Mas definitivamente, essa notícia, esse episódio nos pegou todos de surpresa, foi surpreendente tudo que aconteceu, o que está acontecendo. Saber que os irmãos estão ansiosos por congregar, nós estamos fazendo isso aqui, gravando esses programas, essas lives e transmitindo culto das casas, de lugares neutros, isolados, e eles estão vendo pelos canais, pelas plataformas digitais, e eles mesmos comentam a saudade do templo, dos cultos, mas em nome de Jesus, logo nós vamos voltar a fazer tudo isso. Galera, é isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado. O pastor é uma bênção. Quem tiver aí por Limeira, quem for de Limeira, quiser fazer uma visita na nossa igreja, será muito bem-vindo. Pastor. Posso passar o endereço, Gabriel? Pode passar. Olha, Parque Novo Mundo, Limeira, perto aqui do bairro da Secap. Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Oswaldo Castione, número 50. Olha os dias das nossas reuniões. Domingo, 8 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica, escola para o estudo da palavra. Terça, 19h30, nós temos um culto, nós demos um nome, né? Mas Deus opera como Ele quer, libertação e cura. Na sexta, nós temos às 20 o Conectados, que é o culto com os jovens. E no sábado nós temos 2 reuniões, essa é comunhão e adoração, às 17, portanto às 5 da tarde, e às 19, às 7 da noite. Então você é nosso convidado a participar conosco dessas reuniões tão importantes nas nossas vidas. Deus te abençoe, prazer muito grande falar com você através dessa live, através desse canal. Valeu pessoal, até mais, tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.